tenho um questionamento. Esses micro-universos são difíceis de chegar para uma cidade da magnitude de Fortaleza, 2 milhões de habitantes, com um sistema político, né, ali intrapartidário, né, institucional também já posto, né? O senhor fala, mas não vou dar cargo, né? Assim, é meio que um discurso outsider, né? Que a gente assistiu no mandato anterior ao atual, né? No caso o ex-presidente Bolsonaro, ele se elegeu com esse discurso, mas do meio para o fim já não foi possível segurar, né? E aí vem o orçamento secreto. Rodrigo Maia chega, né? Davi Alcolumbre, enfim, né? É um desafio, né, senador Max? Assim, é difícil dizer que vai ser possível acontecer isso, né? Você tem que ir firme nos seus princípios e valores e de forma, olhando nos olhos da população, mostrar o que é que você está fazendo. Eu tenho certeza que o apoio popular, se tivermos alguma situação dessa no futuro, de dilemas por uma cultura que não foi compreendida pelos políticos, né, e uma nova forma de gestão, que é legítima, que é uma proposta que eu estou apresentando, e que se o povo quiser essa proposta, nós vamos executar dessa forma. E se tiver algum tipo de boicote, algum tipo de sabotagem a esse modelo, você pode ter certeza que o povo vai saber. Nós vamos mostrar para as pessoas, vamos dialogar com elas, a exaustão com as lideranças, com os vereadores, mas é possível sim, né? E eu dou o exemplo disso com coerência, porque político, ele tem que ter integridade e tem que ter coerência no que ele pensa. E quem acompanha o nosso mandato no Senado Federal desde 2019, nós estamos sendo coerentes com tudo aquilo que a gente colocou, inclusive registrado em cartório, né, nas nossas propostas, nos nossos ideais. Então, eu acredito que é possível e não só acredito, como tem prova. O Zema, eu volto aqui ao melhor governador do Brasil, o Adriano Silva, o melhor prefeito do Brasil. Eles são do Partido Novo, não tem essa troca, toma lá da cá, e estão conseguindo fazer uma gestão para atender a quem precisa, que são os moradores. Senador, o senhor falou de como tem que ser um político. No cenário de política aqui do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza, qual é a avaliação que o senhor faz dos seus adversários políticos nesse momento de candidatura? Olha, todos legitimamente dos seus partidos, isso é a democracia, colocar os nomes, né? E as máscaras vão caindo. Você pegar uma pessoa com o histórico do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ir para um partido que o seu histórico de vida nada tem a ver, para ter uma legenda grande, com tempo de TV, é um negócio que parece meio falso, isso. Então as pessoas vão fazer o julgamento. Qual é o grande problema disparado que a gente está vivendo hoje? É a questão de segurança pública. O presidente da Assembleia Legislativa não assinou a CPI do crime organizado lá atrás e usou um argumento estapafúrdio que foi de, a minha família. Eu tenho a minha família. Como? Que exemplo é esse de uma pessoa que ganha dinheiro, pago, foi eleito, recebe bem, tem estrutura para isso e não toma a medida como autoridade para assinar uma CPI? Então, olha só o caminho que está indo. O prefeito da cidade, perdido, né? A gente vê completamente perdido com relação às atitudes, com relação ao uso da máquina, do dinheiro público, inversão de prioridades total. Você vê um espectro ali de um campo centro-direita, né? Que o capitão Wagner, que eu tenho muita gratidão, me convidou para entrar na política, já tentou algumas vezes ser prefeito de Fortaleza, governador, apoiei em todas o capitão Wagner, inclusive coordenei a campanha dele para prefeito, né, em 2020, mas é preparado, tem a legitimidade da sua candidatura, e também o André Fernandes, que tem feito um trabalho corajoso lá no Congresso Nacional, né, e que é mais muito novo para os desafios de gerir uma cidade como Fortaleza. Então, assim, acredito que vai ser uma campanha aberta, né, que a sociedade vai escolher, vai pesar prós e contras e vai fazer a sua escolha, e essa escolha é soberana. E eu acho que isso faz parte da democracia
e as escolhas que a gente faz é exatamente o que nós vamos escolher mais na frente. Senador, vamos avançar um pouquinho, que está chegando para o fim. Num eventual segundo turno em que o senhor, porventura, esteja, né? Qual seria o seu pior candidato e qual seria o seu melhor candidato? Ou seja, o candidato mais difícil de enfrentar, o candidato mais fácil de enfrentar? Kelly, é uma pergunta complicada, porque eu acredito, é como futebol. Eu vejo o futebol assim, um pouco disso. Você não pode escolher o adversário. Você tem que confiar no seu time, confiar nas suas ideias, confiar na sua estratégia, né? Então, assim, eu particularmente não me preocupo com isso, né? Uma coisa que o fortalezense tem que saber é o seguinte: eu não vou abrir mão de princípios e valores. Para mim, a política, eu não precisava estar na política. Não tinha a menor necessidade de estar na política. Mas isso é chamado. Para mim, é missão de vida, né? Todas as pautas que eu abracei na vida, eu estou podendo servir hoje no Senado, graças à boa vontade dos cearenses que me levaram. Então, por exemplo, a questão das drogas, a PEC antidrogas, né? Eu fui um dos principais articuladores na usurpação do Supremo Tribunal Federal, que está mandando e desmandando no Brasil, e eu tenho denunciado, não apenas aqui em território nacional, como no exterior, o que está acontecendo, rasgando a nossa Constituição. Isso é inaceitável. Tenho denunciado isso, mas somos minoria ainda, mas nós vamos chegar lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E vejo também a questão se você pegar, que transcende ao STF, esse momento que a gente vive é um momento que a PEC antidrogas, a gente conseguiu levar uma tranquilidade para as pessoas que têm filho. Vai ser um debate forte, né? Inclusive agora, porque ali, vamos dizer assim, foi uma margem boa lá no Senado, e aí tem que tirar o chapéu para o Rodrigo Pacheco. Ele foi um grande, ele foi o primeiro, eu fui o segundo, ele foi o primeiro, né? Mas assim, ele conseguiu articular bem, e é extremamente necessário, porque só quem tem alguém na família, né, um amigo, um parente que é viciado, sabe o estrago que isso é. Então, eu tenho uma posição forte com relação a isso. Na campanha deixei claro. Questão do aborto, por exemplo. Eu levo isso a sério. É a vida desde a concepção. Não é só a vida da criança que é assassinada com o aborto. A saúde da mulher fica com consequências emocionais, psicológicas, mentais e físicas, segundo a ciência, para o resto da vida. Então, esse assunto eu não abro mão lá, debato, e nós vamos tornar a Fortaleza a capital da vida, a capital da família, a capital da paz. Esse vai ser o nosso objetivo. Gabi, tem só uma perguntinha, rapidinho. A chance de... eu conjecturando um cenário de que o senhor participaria. Certo. E conjecturando um outro cenário de que o senhor não participaria. Quem o senhor apoiaria, tanto o Capitão Wagner quanto o André Fernandes? Seria tranquilo? Vamos lá. Você sabe que a minha eleição foi um milagre. Vamos combinar. A minha eleição foi um ponto fora da curva no país. Foi a última eleição a terminar, né? Eu nunca tinha sido candidato a nada. Estava lutando contra o presidente do Senado, né? O Eunício Oliveira, com o governo federal, com o governo estadual com ele, com as prefeituras, e o povo fez esse milagre, né? Pela boa vontade das pessoas, Deus multiplicou. Eu não cogito essa possibilidade de segundo turno, porque eu sou testemunha de que a gente pode chegar lá. Então, se porventura isso não acontecer, aí são outros 500, como diz. Mas eu estou trabalhando forte, com muita humildade, com muita fé, com muita união e trabalho dentro das possibilidades. E fazendo um paralelo com o Senado, eu só tive condição de andar 60 municípios naquela eleição de 2018. 60. Dos 184, a turma ia de helicóptero, de avião, para cima e para baixo, a gente ia de carro. E nós conseguimos. Vai ser difícil também, e vai muito pequeno, exatamente, né? E vamos lutar contra as máquinas. E o pessoal imagina a máquina do Estado, não é só isso não. É contra as máquinas dos partidos, do União Brasil, do PL,
né? E o maior novo, orçamento é o que é o primeiro maior do PT, orçamento, né? exato, e do União acho que é o terceiro, Sim, exatamente. né? Então são bilionários. E a gente vai fazer o nosso trabalho com ideias, com proposta, com o povo. E eu estou muito otimista que a gente esteja no segundo turno. Senador, para a gente fechar, por que o senhor quer ser prefeito? Eu quero ser prefeito porque eu sinto um chamamento para servir. E na política é uma guerra que a gente vive, é uma guerra espiritual no meu modo de entender, né? Por isso que tem tanta gente orando e o sol está começando a abrir no Brasil, os ventos estão mudando no Brasil. E o Ceará, que é uma terra libertária, né? Nós não por acaso somos a terra da luz, não é só porque tem sol bonito, não. É porque 4 anos antes da Lei Áurea, os cearenses libertaram os escravos, lá em Redenção. Então, é um povo libertário, é um povo que não aguenta uma oligarquia, que PT e PDT, que manda de cima para baixo e agora já deu, porque quem está mandando são as facções. Então, eu acho que chegou a hora do fim de um ciclo, né? E eu, com todas as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, eu sei disso, mas eu vou colocar no limite das minhas forças os talentos que eu tenho, da equipe, porque ninguém faz nada sozinho, tem uma equipe comandada pelo Geraldo Luciano, que é um dos maiores executivos desse país. Há muito tempo está com o senhor. Muito tempo, foi muito importante no Fortaleza, ele foi um dos articuladores para eu ir para Fortaleza, e ele está trabalhando com a equipe multidisciplinar, e nós vamos fazer, se Deus quiser, um trabalho também em Fortaleza, para que as pessoas sejam mais felizes nessa terra tão abençoada, nessa capital tão especial do Brasil. Senador Eduardo Girão, muito obrigada pela sua entrevista e não vou falar boa sorte, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Tudo de bom, senhor, viu? senador. Muita paz. Um abraço. Valeu, gente. 3, 2,